Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 1, que diz o seguinte: Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Interessante essa palavra, nós estamos falando sobre aliança e hoje eu quero falar sobre a importância da aliança. Ontem nós falamos que não existe aliança sem uma comunhão, sem um andar com Deus, sem um relacionamento. Primeiro o relacionamento, depois do relacionamento, onde as pessoas se conhecem, onde as duas partes se conhecem, elas decidem fazer uma aliança entre si. E essa aliança, a forma mais clássica de representar, de entender como funciona uma aliança, é o casamento. Um homem e uma mulher se conhecem, eles se relacionam, eles vão conhecendo as suas vidas, os seus gostos, e aí chega uma hora que eles falam: poxa, eu quero você para minha vida, eu quero construir minha vida com você, eu quero crescer com você, eu quero ter filhos com você e tal. E aí eles assumem uma aliança no pacto do casamento. Então, o relacionamento, ele é o alicerce de uma aliança. Mas por que fazer uma aliança? Por que a aliança ela é tão importante? Deus, ele é um Deus de aliança e ele nos ensina a importância da aliança. A aliança, ela tem, junto com ela, vem os deveres, vem os direitos e também as responsabilidades. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui foi de uma reforma, de um renovo sobre o reino de Judá no reinado do rei Josias. O povo de Judá já tinha se afastado. Se você for ler os livros dos reis de Israel, você vai encontrar ali reis que serviram a Deus, que andaram nos caminhos do rei Davi, amando a Deus, buscando a Deus, mas você vai encontrar também reis que se afastaram do caminho do Senhor. Você vai encontrar pessoas, reis do povo de Israel, que inclinaram o coração deles para a idolatria e afastaram o seu coração do ensinamento mesmo da lei de Moisés. E o rei Josias, ele foi um rei que quando ele se tornou rei, ele era muito novo, ele era muito criança ainda, ele era uma criança quando ele se tornou rei. E o que acontece? Se eu não me engano, ele é um dos reis mais novos, eu acho que ele foi com 28 anos, foi com 8 anos de idade, mais ou menos, não tenho muita certeza aqui. Mas o que eu acho interessante da história do rei Josias é que quando ele pegou o reino de Israel, quando ele se tornou rei sobre o reino de Judá, na verdade, que ele era rei do reino do sul, de uma parte, não era de todo Israel, ele encontrou um país que estava totalmente afastado da fé. Estava completamente afastado da lei de Moisés. E eles estavam tão afastados e tão perdidos em si mesmo. A nação estava tão perdida, o povo estava tão perdido na palavra de Deus, que ele começou a trazer reformar o templo. E tinha acontecido alguma coisa ali que o templo foi destruído, foi saqueado. E ele foi renovar, foi restaurar, reconstruir o templo. E naquele momento que eles estavam ali reconstruindo o templo, eles acham dentro do templo os pergaminhos com a lei de Moisés. Acham a palavra de Deus que estava perdida no meio dos escombros do templo. E quando eles acharam ali, eles foram ler a palavra e viram que precisavam urgentemente fazer um concerto com Deus. Eles precisavam renovar a aliança, porque eles tinham afastado da aliança de Deus. O Antigo Testamento, Testamento é aliança, então o Antigo Testamento quer dizer antiga aliança, Novo Testamento quer dizer nova aliança. Deus fez uma nova aliança conosco, mas até então, ali naquele tempo do rei Josias, era na época dos reis de Israel, eles estavam na primeira aliança, na aliança que Deus fez com o povo de Israel, através da vida de Moisés. E a aliança era o seguinte:
eu vou dar para vocês uma terra prometida, eu vou cumprir as promessas que eu fiz para Abraão, Deus deu leis para eles, Deus disse, eu vou ser o Deus de vocês, vocês serão os meus filhos, eu vou cuidar de vocês. A aliança era, eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o pai de vocês e vocês vão ser os meus filhos. Vocês só terão a mim como Deus e eu terei vocês como meu povo. Então vocês serão diferentes de todos os povos da terra, serão como a menina dos meus olhos. Então era praticamente um casamento mesmo entre Deus e o povo de Israel. Houve uma parte da história de Israel que Deus levanta um profeta chamado profeta Oséias. Deus manda Oséias, naquela época os profetas usavam muito a vida deles como exemplos de profecia, né? Como para profetizar, eles usavam muito a vida deles. Inclusive o profeta Isaías, ele profetizou 3 anos nu, peladão. Imagina, 3 anos andando peladão para poder profetizar para o povo de Israel. Mas o profeta Oséias, Deus manda o profeta Oséias casar com uma mulher prostituta. E Deus manda ele casar com ela, ele casa, ele ama essa mulher, ele cuida dela, protege, faz tudo, ele dá tudo para essa mulher da vida, essa mulher que vivia na mão de muitos homens. Quem que iria casar com uma mulher prostituta, gente? Mas Deus mandou o profeta casar com ela, e ele casou com ela, cuidou dela, deu tudo para ela, fez o bem para ela. Mas, passado o tempo, ela se cansava daquela vida com o seu marido Oséias. Ela se cansava do amor dele, parece que é isso, né? Ou ela era atraída pelas coisas que ela amava fazer quando ela era prostituta, e ela largava o seu marido Oséias e ia se prostituir com outros homens. Aí ela ganhava presentes deles, joias e aquelas coisas. E só que ela se prostituía, mas depois levava uma surra daqueles homens que ela se prostituía. E ela lá, largada, julgada, machucada, Oséias pegava ela, cuidava dela, levava ela para casa, coisa que marido nenhum daquele tempo fazia. Mas Deus disse para Oséias fazer isso por ela, porque Deus disse, olha, Oséias, profetiza para a casa de Israel que assim como você vive com essa mulher, assim Israel é para mim. Porque eu peguei Israel quando Israel não era nada. Eu peguei eles lá na escravidão. Eu resgatei eles. Eu dei para eles uma vida. Eu dei para eles um Deus. Porque eles viviam naquele sofrimento servindo a vários deuses. Mas eu dei para eles um Deus. Eu cuidei, eu amei, eu protegi. Mas eles vivem me traindo. Eles vivem adulterando contra mim. Eles vivem quebrando a aliança que eu fiz com eles. Eu assumi uma aliança de casamento com Israel, mas eles vivem quebrando essa aliança. Eles se prostituem, eles adulteram contra mim. Então, é interessante nós entendermos que a aliança, ela é importantíssima. Porque na aliança nós recebemos promessas e também recebemos responsabilidade. Deus, diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo 13, versículo 13, que o Senhor, ele é fiel. Mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, existe uma característica de fidelidade em Deus que Deus não pode, ele não muda. Deus é imutável. Ou seja, não existe sombra de dúvida, de variação, não existe situações. Quando a Bíblia fala que mesmo que formos infiéis, todavia Deus permanece fiel, significa que nós mudamos. Nós somos infiéis, nós quebramos os nossos pactos, nós quebramos a nossa aliança. Mas Deus jamais vai quebrar a aliança dele, porque ele é fiel, e a fidelidade naquilo que ele promete é característico dele. Ele jamais vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo, porque ele não pode negar-se. Ele não pode mudar a si mesmo, ele não pode negar aquilo que é dele, que é da natureza dele, que é ser fiel e cumprir com aquilo que ele fala com a gente. Então, a gente precisa entender uma coisa: Deus não muda com a gente porque a gente mudou. É isso que a palavra está dizendo. Às vezes nós quebramos a nossa aliança, quebramos os nossos pactos com Deus, nós somos infiéis na nossa vida cristã, somos infiéis na nossa aliança de fidelidade. Quantas coisas que nós já dissemos para Deus, diante de Deus, e não cumprimos. E às vezes a gente acha que Deus muda com a gente, Deus vai mudar conosco, o amor dele vai mudar porque nós mudamos. É isso que a palavra está dizendo. Deus é fiel.
independentemente se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar, ele não pode negar a si mesmo. Faz parte dele. Então, eu quero que você entenda: o amor, a graça, o perdão, os braços estendidos de Deus não mudam porque você quebrou o pacto, a aliança. Então, a aliança é pacto, é acordo. A aliança é uma concordância entre duas partes, aonde elas formam e fazem um compromisso de andarem juntas, de estarem juntas. A aliança do casamento, o marido assume a responsabilidade de proteger, prover, cuidar da família, ser fiel à esposa, ajudar e amar e cuidar na doença, na tristeza, em qualquer situação. Quando uma parte, na hora da dificuldade, se afasta, essa pessoa está sendo infiel, está quebrando a aliança. E a esposa também é a mesma coisa: amar, cuidar, respeitar, honrar. Ambas as partes precisam entender a aliança para poder viver ela. Então, o que eu quero dizer para você com essa palavra? Quando o rei Josias encontrou ali a lei de Deus e ele chamou o povo: gente, nós quebramos a aliança com o nosso Deus, nós precisamos renovar, nós precisamos reafirmar, nós estamos sofrendo as consequências porque quebramos a aliança, estamos sofrendo as consequências da aliança que nós temos. Deus tem uma aliança com a gente, ele permanece, a aliança dele não muda, o sentimento de Deus, a atitude de Deus, o comportamento de Deus conosco não muda porque nós mudamos. Deus não muda porque você mudou. Deus não vai te tratar diferente porque você trata ele diferente. Deus não vai agir com você diferente porque você age com ele diferente. Deus não vai ficar frio com você porque você ficou frio com ele. Deus não vai rejeitar você porque você rejeitou ele. Ele te ama. A aliança dele está de pé, o pacto dele está de pé, a promessa dele está de pé, está tudo de pé. Você só precisa se levantar, você só precisa sair de onde você está, deixar de ficar se sentindo culpado e reassumir sua posição diante de Deus, entender que Deus ele nos vê como filhos. É assim que ele nos vê como filhos, e nós precisamos reassumir a nossa postura e o nosso pacto. A aliança é garantia. Deus ele fez uma aliança com a humanidade, e essa aliança é Jesus Cristo. Essa aliança é de graça, favor que nós não merecemos, de maneira nenhuma, mas Deus ele renova a sua aliança. Então, o Novo Testamento, o sangue de Cristo derramado na cruz, é o sangue da aliança. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança que Deus fez com a humanidade. Ou seja, a antiga aliança passou sobre as leis, sobre toda aquela coisa, e agora nós entendemos que é por meio de Jesus que nós somos salvos. É pela graça, por meio da fé, e é o Espírito Santo que nos guia, que nos ajuda, nos ensina a viver uma vida dentro da palavra de Deus, cumprindo assim as nossas responsabilidades nessa nova aliança. Entenda isso. Eu acho interessante na Bíblia a história de Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, eles eram amigos. Eles não podiam ser tão amigos porque o pai de Jonatas, o rei Saul, implicou com Davi do nada e queria matar Davi. Mas Davi e Jonatas, eles fizeram uma aliança. Eles tinham uma amizade muito grande, e a amizade deles levou eles a fazer um pacto um com o outro. Olha, a aliança que nós vamos fazer é essa: se um de nós morrermos, você cuida da nossa família. O que sobreviver cuida da família do outro. E diz a palavra de Deus que Davi, depois que era rei, que ele estava lá no trono, Jonatas morreu primeiro, mas Davi, ele lembrou do pacto, da aliança que ele fez com seu amigo Jonatas. E assim Davi procurou alguém da família de Jonatas para poder fazer o bem por causa da aliança que ele tinha feito com seu amigo. Seu amigo já tinha morrido há anos. E Davi acha o filho de Jonatas aleijado, deficiente, o Mefibosete, restitui tudo para ele, toda a riqueza, tudo, por causa de uma aliança, de um pacto. Então, apesar de sermos falhos muitas vezes na nossa aliança, e a palavra fala, se você fizer um voto a Deus, cumpre, não demore cumpri-lo. É melhor não votar do que você votar e não cumprir. Nós precisamos reafirmar a nossa aliança com Deus todos os dias, confirmar a nossa aliança, porque Deus ele é fiel, ele não vai
vai mudar a posição dele porque nós falhamos. Ele não vai mudar, então eu posso falhar, porque Deus não vai mudar. Mas nós vamos sofrer as consequências de toda aliança quebrada, toda aliança que não é cumprida tem consequências. Então não pense que porque Deus não muda, porque Deus ainda ama, porque Deus ainda cuida, que a gente pode ficar relaxadamente com a nossa parte no acordo. Não, olha, todo acordo quebrado existe as consequências. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Sabe por quê? Porque vale a pena servir a esse Deus de aliança, vale a pena estar debaixo das promessas dele, vale a pena ter Deus cumprindo seus pactos conosco, vale a pena servir a esse Deus fiel. Que Deus abençoe sua vida com essa palavra. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te louvo, te agradeço, o Senhor é maravilhoso, obrigado pela aliança que o Senhor firmou conosco através do sangue do teu Filho Jesus Cristo, que se esvaziou da sua glória, se fez homem, se fez humano, veio até aqui, passou por tudo que nós passamos, se entregou na cruz do Calvário, se entregou nas mãos dos malfeitores, se entregou na mão dos carrascos, foi humilhado, foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Obrigada, Jesus, porque o teu sangue precioso vertido ali na cruz agora pode nos fazer parte da nova aliança. Essa aliança onde a tua graça se estende sobre nós. Perdoa-nos porque tantas vezes não entendemos e não somos gratos a esse sangue precioso e achamos que o seu sangue é como um cartão de crédito que a gente erra e vai lá e passa, e passa, e passa, e passa. O seu sangue não é um cartão de crédito, Jesus. Nos ajude também a sermos fiéis. Nos levanta uma geração fiel à aliança. Uma geração fiel, Senhor, a Ti. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. O Senhor é digno. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor nos capacite para que possamos viver dessa maneira. E o Senhor abençoe cada vida que me pediu oração. Cada pessoa que me ouve nesse momento, que a Tua graça, o Teu amor alcance a vida de cada uma. E que no nome de Jesus possamos ser fiéis ao Senhor. É o que eu te peço. E desde